Olá, meu nome é professora Cláudia, eu sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Departamento de Engenharia de Produção. Minha área de atuação é pesquisa operacional e hoje a gente vai dar uma introdução ao método Simplex. Então, o que é o método Simplex? Ele é um algoritmo, ele é uma técnica que a gente utiliza para solucionar problemas de programação linear quando eu tenho mais de duas variáveis, porque até duas variáveis, método gráfico resolve. Mais do que duas, é necessário Simplex, e é um método que está implementado nos softwares computacionais para solução de problemas lineares. Vem o Simplex, Dantzig, que desenvolveu em 47. Se essa função objetivo possui um máximo ou um mínimo finito, então pelo menos uma solução ótima é um ponto extremo do conjunto de soluções viáveis. Então a gente vai ter que entender o que são essas palavras primeiro, não é? Então ele examina na realidade o Simplex um conjunto de soluções viáveis, candidatas a ótimo, e ele encontra a melhor solução possível. Então, os passos dele, para ser iniciado, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o nosso modelo de programação linear, da programação matemática, na forma padrão. Só lembrando, para a forma padrão, o vetor B tem que ser positivo, a gente tem que colocar, inserir as nossas variáveis de folga para tornar as nossas inequações em equações, e é necessário que todas as nossas variáveis do modelo sejam positivas. A partir daí, a gente coloca, no nosso caso, a gente vai usar um tableau, um quadro, certo? E nós vamos encontrar a solução básica inicial, é o primeiro passo. Caso não seja possível encontrar a solução básica inicial, aí é necessário usar uma outra técnica, tá ok? Que seria o método das duas fases ou do Big N, que é assunto para outro dia. Com isso, a gente vai verificar se essa nossa solução básica é ótima ou não. Então, é um critério de otimalidade que a gente fala, Se for no ótimo, eu já paro por aqui, eu não preciso continuar, que eu já achei minha solução. Caso não seja, eu vou determinar uma variável não básica que vai entrar na base, no lugar de uma que esteja na base, e substituo, ou seja, essa variável base que está, vai sair para dar lugar à nova não básica que vai entrar. Estou falando meio grego, mas já vou explicar o que são as variáveis básicas e não básicas, tá ok? E aí, com essa nova base, eu faço um sistema equivalente com os cálculos algébricos, e aí eu vou testar se nessa nova base ela está no ótimo ou não. Então, o nosso sistema de equações lineares que a gente tem é um M por N, onde eu tenho o número de restrições, que seria, no nosso caso, o M, e o M seria o quê? O nosso número de variáveis que eu tenho disponíveis. Então, o meu M vai ser sempre menor do que o meu N, tá ok? Então, eu vou ter mais variáveis do que restrições no nosso caso. Aí eu vou encontrar essa solução básica. A minha solução básica sempre vai ocorrer uma característica. A gente vai conseguir zerar n menos m variáveis. Então, para ela ser uma solução básica, é necessário que essa regrinha aqui se cumpra. Então, se por exemplo, eu tenho 10 variáveis e 3 restrições, então eu vou ter que ter 10 menos 3, 7 variáveis vão estar com o valor igual a zero, certo? Então, quando essa característica aqui se cumpre, a gente está dentro de uma solução básica viável. Então, essas soluções básicas, elas podem ser factíveis. O que é isso? Legal, ela vai dar certo. Então, a gente tem quando elas são positivas. Eu tenho a inviável, quando a minha variável ela tem que ser negativa, daí eu não consigo fazer nada, porque eu não posso ter variáveis negativas na formulação de programação linear, não é? Então, a nossa solução básica, por exemplo, tem aqui um modelinho, olha, de maximizar uma função que eu tenho duas variáveis. Poderia ter resolvido pelo método gráfico? Poderia, mas eu não estaria aqui explicando para você como é que é o método Simplex, Então, eu tenho aqui a função objetivo de maximizar 15x1 mais 10x2. Eu tenho as três restrições.
Nesse caso, já está na forma padrão, porque o vetor B está positivo, já foram inseridas as sobras para tornar a desigualdade igualdade. Então, aí o que acontece? Eu tenho, nesse caso, 3 restrições e 5 variáveis. 3 restrições e eu tenho as duas iniciais de variáveis, mais 3, 4, 5 variáveis complementadas com as sobras. Então, nesse caso, vão zerar 5 menos 3 variáveis, que é 2. 5 menos 3, 2. Então, nesse caso, todo ponto extremo vão estar com 2 variáveis zeradas. Então, a gente tem aqui um gráfico, olha, para ajustar isso daqui. Então, cada restrição dessa daqui virou uma retinha aqui, um segmento de reta, tá bem? E aqui, então, é a nossa região viável, né? Todas as soluções possíveis estão aqui. Mas o que me interessa não é solucionar qualquer solução. Eu quero a melhor, eu quero a que maximize toda essa função. Então, eu já sei pelo teorema que vai estar dentro de algum ponto extremo dessa minha área, dessa minha poligonal. Então, eu vou em busca desses pontos. Então, se eu observar, por exemplo, o ponto A. O ponto A ali, ele é 0 e 1.200. Então, eu tenho que x1 é igual a 0, x2 é igual a 1.200. Quando eu substituir aqui, eu vejo S1 está sobrando 300 unidades aqui na primeira, S2 está zerada e S3 está sobrando 500 unidades. Então, eu tenho 1, 2 variáveis zeradas e 3 possuem valor, certo? E é assim que vai funcionando. O ponto B, por exemplo, é esse ponto aqui, olha, onde o x1 é igual a 300, o x2 vai ser igual a 900, e quando eu faço as substituições aqui, eu identifico que eu zerei a sobra 1, zerei a sobra 2, mas continua sobrando 200 unidades da sobra 3. Ou seja, 2 variáveis zeradas e 3 sem estar zeradas. E assim a gente vai indo. Então, todos os pontos extremos, ele segue essa característica e essa propriedade, certo? Toda vez que a gente inicia e coloca o nosso problema na forma padrão, normalmente a gente se depara com esse ponto 00 aqui. O que é esse ponto 00 aqui? É o ponto onde eu não estou, vamos imaginar que isso daqui seja a produção de produtos X1 e X2. Não estou produzindo nada, então é 00, né? Mas em compensação está sobrando tudo. Então eu tenho todas as sobras com valores, certo? Então, quando o ponto 00 pertence à tua região factível, né, das suas soluções viáveis, a gente encontra essa solução básica inicial. Normalmente é sempre ela que é encontrada, ok? Então, observe que se eu pego um ponto interior, um ponto P aqui, onde o x1 é 300 e o x2 é 500, quando eu faço a substituição, eu vejo que está me sobrando 400 unidades no S1, 400 no S2 e 200 no S3. Cadê as minhas duas variáveis zeradas? Não estão. E por isso que esse ponto P aqui não é ponto extremo e nem é candidato a ótimo, certo? O ponto Q aqui, olha que interessante ele. O x1 está sendo 500, o x2 está aqui no 200. Quando eu substituo aqui para encontrar as sobras, eu verifico que a sobra 1 é 300, a sobra 2 é 500 e assustadoramente a sobra 3 é 0. Por que a sobra 3 é 0? Porque eu estou justamente em cima da reta ali que representa a terceira restrição. Então eu estou em cima, né? O x1 é igual a 500 e a sobra 3 é 0. Só zerou uma variável, veja, não cumpriu a nossa regrinha. E significa que não é ponto extremo. Então, assim, eu já sei que esse ponto nunca vai assumir o valor de ótimo. Aí a gente, entendido isso e o que a gente busca, então o que a gente busca? Aqueles pontos extremos, não é? Então, o nosso algoritmo, na realidade, o simplex, ele vai se deslocando de um ponto extremo para outro, variando o quê? Ele vai em busca do ótimo. Então, ele segue uma sequência de pontos, é a geometria que ele segue até atingir o seu ótimo. Então, os passos são, primeiro, eu vou encontrar a solução básica inicial, que é aquele lá no nosso caso 00 ali que eu tinha. Vou verificar se ela é ótima, se for eu já paro. Se não for, eu vou determinar uma variável não básica. Então, o que é essa não básica? É justamente aquela que está zerada.
Então, aquela que não apresenta valor, que está igual a zero. E ela pode ser uma candidata legal a entrar na base, né? Que vai aumentar o valor da minha função. Então, eu determino quem é ela, mas para ela entrar, alguém vai ter que sair. E aí eu vou determinar qual é a variável básica que vai sair da base. E aí eu vou realizar o meu bloqueio. E com isso eu vou fazer uma nova iteração toda em cima desse bloqueio, dessa variável que entrou, não é? E eu vou encontrar uma nova solução básica no final de uma iteração do meu modelo simplex. E eu vou repetindo isso até eu encontrar a solução ótima, tá ok? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter disponível um próximo vídeo, onde vai ser um exemplo de um exercício passo a passo com a aplicação do simplex. Por enquanto é só.